Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé para mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Amém. Mais uma oportunidade de podermos estar rendidos no altar, pois nossa alma clama: amado de minha alma, vem logo e não tardes mais. Sua noiva clama, seus filhos clamam pela sua vinda. Amém. Aleluia. Mais que o ar que eu respiro, eu te necessito. Nós te necessitamos cada dia mais. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cada dia mais que a natureza do sol, muito mais que os peixes do mar, nada. Aleluia. Se tu não me envolvesse, se tu não me envolvesse com teu imenso amor, Senhor, não há paz em meu coração, somente tu. Aleluia. Senhor, pode dar, amado de minha alma, vem logo e não tardes mais. Esse mundo agoniza, perdido em sua própria maldade. Seus filhos não têm lugar onde repousar, não há onde ir. Tudo é escuridão. Amado de minha alma, vem logo, aleluia.
esse mundo agoniza, perdido em sua própria maldade. Seus filhos não têm lugar onde repousar, não há onde ir, tudo é escuridão. És a luz que me guia, és a luz que me guia. Quando este sombrio vale, tenho que atravessar. Com as mãos eu posso caminhar, só tua presença conforto pode dar. Se a morte chegar, se a morte chega, querendo separar do teu lado, Senhor, sabemos, que do caminho Ele vai te levantar, tu chamarás ao e eu responderei, amado de minha alma, vem logo e não tardes mais, este mundo agoniza, perdido em sua própria maldade. Seus filhos não têm lugar onde repousar, não há onde ir, tudo é escuridão. Amado de minha alma, vem logo e não tardes mais, esse mundo agoniza, perdido em sua própria maldade. Seus filhos não têm lugar onde repousar, não há onde ir, tudo é escuridão. Amado de minha alma, vem logo e não tardes mais, esse mundo agoniza, perdido em sua própria maldade. Seus filhos não têm lugar onde repousar, não há onde ir, tudo é escuridão, tudo é escuridão. Amém, aleluia, glória a Deus. Não há onde ir, tudo é escuridão, amém, glória a Deus. Quero chamar o irmão João passar aqui, amém, fazer oração. Irmão... Santos, aleluia. Digno de toda honra e de toda glória. Pai Celestial, te damos graça, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, para engrandecer, louvar o Teu nome e te bendizer. Senhor, Tu sabe de todas as coisas, Senhor. Tu conhece o coração de cada filho Teu nessa noite e saber o que cada um vem buscar. Portanto, Senhor, ser conosco, Senhor, descer uma bênção toda especial, Senhor, no nosso meio, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu sei que enquanto canto aqui, anjos podem me ouvir, amém? Entrega o seu melhor para Deus nessa noite, pois sabemos que não há Deus como o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, amém? Eu sei
que enquanto canto aqui, anjos podem me ouvir. E da curvatura da terra atentos tentam desvendar meus sentimentos, o meu amor sem fim, o meu amor sem fim, porque nos atos celestiais, Isaías vindo aqueles umbrais, o templo a tremer, tamanho é o poder, quando cantam santo, santo, diga santo, santo. Deus esperou tanto pela adoração, que somente um coração como o seu pode dar. Abraão, Isaac, Jacó, escreva nas estrelas, proclamem no universo, só o grande eu sou é Deus, e quem seu amor conhecer, louvará pra sempre. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, escrevam nas estrelas, proclamem no universo, só o grande é Deus, e quem seu amor conhecer, louvará pra sempre. Meus olhos conduzem, para que eu chegasse até aqui, fosse como sou e fosse como sou, a minha vida Deus em Deus. Assim será, para sempre. Não há Deus como o Senhor, Deus de Abraão, Isaac, escrevam nas estrelas.
me mandasse para o inferno, e se ele me mandasse para o inferno, por certo hoje lá pois nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a profundidade, ou a altura, ou qualquer criatura podem nos separar do seu amor. Não há Deus como o Senhor, o Deus de Abraão, escreva nas estrelas, proclamem no universo, só o grande eu sou é Deus, e que seu amor conhecer, levará pra sempre. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Ele, amém? Com tudo que nós temos. Pois Ele está presente aqui neste lugar, amém? Ele se faz presente aqui, já podemos sentir. Amém, aleluia. Como águia, nós desejamos voar para essa dimensão sobrenatural, amém? Aleluia. Como águia, desejo voar para esta dimensão sobrenatural, esquecendo tudo que ficou para trás e elevando-me aonde está sua face. Eu quero voar e logo chegar a estas regiões celestiais, onde o pecado não está, que o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória ser igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar, eu quero voar, eu quero voar e logo chegar a estas regiões celestiais, onde o pecado não está, que o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória ser igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar a cada dia. Quero caminhar com Cristo, agradando-lhe em tudo, ser fiel, ouvindo sua voz, ouvindo sua voz em comunhão.
e mais chonga o nosso Éden em Sião. Eu quero voar e logo chegar a estas regiões celestiais, onde o pecado não e o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória ser igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar. Não há mais medo, não há mais medo nesta dimensão. Angústia, pesar ou confusão, em tuas asas eu seguro estarei. E a vitória triunfante enfim alcançarei. Eu quero voar a estas regiões celestiais, onde o pecado não está e o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória ser igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar, e é por isso que eu quero voar, e é por isso que eu quero voar. Amém, aleluia, Deus. Amém. Pedir para o irmão Guilherme, amém, fazer oração pelos dízimos e as ofertas. Deus abençoe os irmãos, fechamos nossos olhos. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Que o Senhor possa habitar em cada coração que está nessa noite aqui, Senhor. Abençoe cada irmão que vai dizimar, Senhor, cada irmão que vai ofertar, ó Pai. Abençoe também, Senhor, os dízimos e as ofertas que vão ser recolhidas no Teu santo e precioso nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos. Amém, aleluia. Você não pode sentar? Amém, aleluia. Vamos ouvir a irmã Elisama e a irmã Sharon louvando ao Senhor, amém.
abençoe os irmãos. Tens lido de Davi quando um coxo lhe cuspiu. Se tens lido de Davi, tens lido de mim. Tens lido de Abraão mentindo ante Faraó. Tens lido de Abraão, tens lido de mim. Falou de mim aquela história de dor. Falou de mim divinidades e temor. Falou de mim como teu humano sou. Diga-me se sou melhor que ele. Assim como eles foram, assim eu sou. Tens lido de Simão traindo seu pastor. Se tens lido de Simão, tens lido de mim. Tens lido de Adão sendo expulso de seu lar. Se tens lido de Adão, tens lido de mim. Falou de mim aquela história de dor. Falou de mim debilidades e temor. Falou de mim de como tão humano sou. Diga-me se sou melhor que ele. Assim como eles foram, assim eu sou. Tens lido de Jonas, fugindo da voz de Deus. Se tens lido de Jonas, tens lido de mim. Falou de mim naquela história de dor. Falou de mim debilidades e temor. Falou de mim de como tão humano sou. Diga-me se sou melhor que eles. Assim como eles foram, assim eu sou. Miserável sou, quem me livrará deste corpo que sempre
nada para o mal, esperança. Eu quero regressar. Tens lido de Enoque que um dia Deus o tomou. Se tens lido de Enoque, tens lido de mim, falou de mim. Naquela história de Falou de mim. debilidades e temor, Falou de mim. de como tão humano sou. Diga-me se sou melhor que eles, assim como eles foram, assim eu sou. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Fabiana louvando ao Senhor, amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Sempre me perguntei quem é o verdadeiro eu, habitando neste corpo, me sentia presa e desejava ser livre, tão livre. Existe um eu que vê além dos meus olhos, anelando reunir-se com minha teofania. Onde eu contornei, anelo reunir-me com minha teofania. Sou conhecido como sempre fui conhecido. Não é só algo parcial, o entendimento perfeito. Estou sendo transformado, me tornando a palavra, e o que é perfeito chegou, e agora eu vejo face a face, face a face, face a face. Me sentia presa
conhecido, como sempre fui conhecido. Não é só algo parcial, o entendimento perfeito. Estou sendo transformado, me tornando a palavra. E o que é perfeito chegou, e agora eu vejo face a face, face a face, face a face, face a face. Fui conhecido, não é só algo parcial, o entendimento perfeito. Estou sendo transformado, me tornando a palavra. E o que é perfeito chegou, e agora eu vejo face a face, face a face, face a face. Sei quem eu sou, face a face. Eu sei quem ele é, face a face. Face a face, e vejo como ele é, face a face. Som. Bem, vamos colocar de pé mais uma vez. O irmão Adinho pode passar aqui, fazer oração, amém? Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Irmãos, tem um pedido de oração. Todo mundo sabe do acontecido do irmão Daraba, né? Muitos oraram por eles, mas nós vamos continuar orando por eles ainda, tá? E Alexander da Silva, Daniel da Silva, né? Orar por ele, Rebeca, Helena e Renato Ferraz. E se tiver alguém em nosso meio, irmão, que está com um problema, erga sua mão, vamos inclinar nossa cabeça, né? Vamos orar para que Deus venha curá-lo e libertá-lo. Amém?
Amado soberano Deus, aqui estão, Senhor, esse pedido de oração, Pai, qual mencionei, pelo irmão da Araba, Senhor, que ali, Senhor, o Senhor deu um grande livramento para ele, nós continuamos orando por ele, Pai. Ajuda ele, Senhor, ajuda, Senhor, cada irmão que está aqui nesta noite, aqueles irmãos que estão em casa, Senhor, estão enfermos também, Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, que o Espírito Santo, Pai, possa alcançar ele e também libertá-lo da enfermidade, Pai. Ajuda cada um de nós nesta noite, Pai. Usa o teu vaso para ministrar a tua palavra também, ó Pai. Eu repreendo todo o mal, todo espírito ao contrário, Senhor. Coloca, Senhor, fé na nossa mente, tira toda a incredulidade do nosso meio. Satanás, eu te digo, sai em nome de Jesus deste auditório, Senhor, que nós temos aqui por fé, Pai. Nós queremos ter fé para o arrebatamento, Senhor, que o Espírito Santo faça morada no nosso coração, Pai. Tira tudo que não te agrada, Senhor, do nosso sangue, Pai, da nossa mente, Senhor. Que o Espírito Santo possa morar, Senhor, que cada um de nós nesta noite, que nós possamos sair daqui liberto, Pai, de todo o mal, que as enfermidades, Senhor, possa sair de cada irmão agora, no nome de Jesus, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Os irmãos, sente um minutinho, por gentileza. Vamos cantar um corinho aqui e as crianças já vão para a salinha deles. Faz um dó maior. Faz um dó maior. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida um dia especial, tirou-me toda a tristeza e deu-me plena paz. E esta é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida um dia especial, tirou-me toda a tristeza e deu-me plena paz. E esta é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Vamos para dar um aplauso a Jesus. Amém. Amém. Segunda-feira nós teremos a nossa live a partir das 20 horas e 30 minutos pelo YouTube e também pelo Facebook. Todos os irmãos estão convidados a participar conosco, né? Você pode assistir e também compartilhar. Terça-feira, nosso culto de oração aqui no tabernáculo também, a partir das 20 horas. Todos os irmãos também estão convidados. E nós vamos começar a fazer nossos cultos também de oração na casa dos irmãos, que nós tínhamos iniciado no início do ano.
E eu não lembro por que nós demos uma parada, mas Deus o sabe. Então, nosso primeiro culto aqui nas casas vai ser na quinta-feira, na casa do irmão Lázaro. Aleluia. Amém? Amém. O Lázaro não está aqui, né? Mas está aqui a irmã Denise, né? Então, quinta-feira, a partir das 19h30, 20 horas, estamos ali reunidos para o nosso culto doméstico ali, o culto de oração na casa do irmão Lázaro. Domingo que vem, eu tenho um assunto bem importante que eu gostaria de falar com a igreja no domingo que vem. Creio que vai ajudar bastante o assunto que Deus me deu falar aqui para os irmãos. E eu tive um pensamento, né, a respeito desse assunto. O Espírito Santo mostrando, né, por que há tantos crentes da mensagem com depressões, né? Uma vez eu preguei sobre como vencer os espíritos mórbidos. Eu acho que dessa vez Deus me mostrou, né, como que esse espírito mórbido, por que esse espírito mórbido pega as pessoas, né? Não vai ser um ensinamento dos mistérios de terceira vinda, 144.000, mas eu creio que vai ser bem importante para todos os irmãos, né, que às vezes estão aí meio que frustrados e não sabem por quê das frustração. E eu sei que Deus sempre tem resposta para tudo, né? Então, esses dias pela manhã, o Espírito Santo me despertou e colocou algo importante assim no meu coração. Então, para que os irmãos estivessem com a mente boa, assim, para poder ouvir, eu pensei nós fazermos o nosso culto domingo que vem pela manhã. O que os irmãos acham? Que os irmãos estão de acordo? Levanta a mão aqui, vamos ver se fica bom domingo de manhã. Então tá, então vamos se reunir domingo pela manhã, no domingo que vem. Em vez de nós fazer o nosso culto à noite, fizemos aqui pela manhã. Para que as crianças não fiquem sem nada, pelo menos uns 30 minutos eu falo alguma coisinha com eles, canto com eles, a gente dá aquela marchada ali que a gente sempre marcha com eles, né? E depois nós vamos ter o nosso culto normal aqui, mas no horário da manhã. Por que eu quero fazer pela manhã no domingo que vem? É um assunto realmente extremamente importante. Eu gostaria que não fosse assim, final de dia, domingo, os irmãos com a mente cansada, sentado aqui, quando é que vai acabar o culto? Ai, meu Deus, mais um hino, não acredito. Eu quero que os irmãos estejam sentados aqui. Ô Senhor, graças a Deus que eu estou aqui nesse culto, quero ouvir a Tua voz, fala conosco, ver a Tua palavra. Então assim, e sei que pela manhã as mentes estão melhor, né? E vocês vão captar melhor a palavra pela manhã. Então, domingo que vem, nós iniciamos aqui então, nosso culto, nossa escola, a partir das 9h30 da manhã. Todos os irmãos estão convocados para estar aqui. Amém? Para ouvir de Deus, né? Se é que você deseja vencer, né? Esse espírito de frustração que pega as pessoas, pega os crentes também, e principalmente os crentes da mensagem, né? Parece que os crentes da mensagem estão tudo frustrados, né? Se alegram com a mensagem, depois sai todo mundo na segunda-feira, todo mundo numa frustração sem tamanha, né? Eu sei que é assim. Então, eu sei que Deus sempre tem resposta também para nos ajudar, né? Então, se os irmãos querem ser ajudados, então você está convocado para um domingo pela manhã, nós estarmos aqui, temos nosso culto pela manhã. Amém. O irmão Wesley tem um testemunho para dar, né, irmão Wesley? Passa aqui então, dá o teu testemunho. Aleluia. Louvado o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Quero dar o testemunho porque eu creio que o testemunho faz com que a nossa fé seja movimentada, né? E aleluia, eu estava hoje pela manhã conversando com o irmão Jorge na oração que nós tivemos aqui e a gente crê que Deus enviou um profeta para restaurar todas as coisas, né? O profeta trouxe muitos mistérios no seu ministério, mas o principal que os crentes muitas vezes têm talvez esquecido ou enfim
é que ele trouxe, que ele veio para restaurar todas as coisas, né? Restaurar a fé que os nossos irmãos primitivos tinham lá no começo, né? A fé para cura, a fé para expulsar demônios, a fé enfim, para mover a vida do cristão, né? E hoje pela manhã o irmão George trouxe uma palavra, depois se os irmãos quiserem ler, eu até ia ler, mas eu não vou ler para não... Marcos 16:47, que os sinais têm que seguir aqueles que creem, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. E antes de eu voltar para a mensagem, para Cristo, né? Eu vi alguns cultos e veio um sentimento no meu coração. O meu menino, ele não estava desenganado pelos médicos, mas os médicos disseram que ele só ia poder caminhar lá pelos seus 4 anos, depois de cirurgia, depois de órtese. E aquilo no meu coração, a primeira vez eu ouvi aquilo, falei com o médico, bom, mas se Jesus quiser, ele faz a obra, né? E ele disse, sim. Ele não foi incrédulo, ele disse, se Deus quiser, ele vai fazer. Mas eu acho que vai ter que fazer cirurgia, eu acho que vai ter, enfim. Ele acabou fazendo cirurgia do pé esquerdo, mas veio um desejo no meu coração de entrar numa campanha de oração para Deus curar ele. Antes de voltar, e eu fiquei eu fiz um propósito, Jesus, eu vou fazer um propósito de 8 terça-feiras para o Senhor curar meu filho. Eu lembro de ter orado por ele nas 3 primeiras, depois eu esqueci de orar por ele. E um dia eu estou aqui no púlpito e veio esse sentimento, Jesus, será que a minha fé é tão pequena ao ponto de eu não conseguir, aleluia, orar pelo meu próprio filho, que ele seja curado, Jesus? Será que tu não tem alguma coisa que eu esteja errando, porque ele não anda, ele teve que usar órtese? Eu acho que tu tens, Jefferson. Eu vou trazer umas fotos. Essa aqui foi a fisioterapeuta que fez o pé direito dele, ele não ficava no chão, e o esquerdo ele já tinha feito a cirurgia, né? Usado gesso, desde os 20 dias ele tem usado gesso. Pode passar para o próximo. E os pés deles eram bem tortos, né? Bem para dentro, assim como está no raio-x. Pode ir passando, Jefferson. Aí tem um laudo dela. Aleluia, da fisioterapeuta, né? Que ela disse assim, ele vai fazer fisioterapia, vai ajudar, só que eu não sei quando ele vai andar. Eu não sei quando, mas Deus sabia. Pode passar, Jeff. Eu só estou mostrando porque a gente tem que ter prova, né? O profeta orou por aquela menina que foi... Aquele menino ou menina, não lembro, que estava morto desde as 9 horas e pediu que trouxesse o laudo para comprovar, né? Então, eu estou trazendo para comprovar que Deus fez um milagre. Aleluia. Para que a nossa fé não fique morna, né? Porque nós cremos que Deus enviou um profeta, então os sinais têm que seguir a igreja. Aleluia. Aí é o pé dele, pode ir passando, Jefferson. Para os irmãos ver. Foi um pouco antes da cirurgia ou foi no dia da cirurgia? No dia da cirurgia do pé esquerdo dele, que não resolveu muito. Ele com gesso, e essa é a órtese que ele tinha que usar e ele nunca conseguiu usar. E, enfim, um dia eu vim aqui pedir oração para os irmãos, e o irmão Gildo deu uma palavra direto de Deus para mim, que eu tinha que me posicionar, que Deus ia fazer o milagre. Enfim... Irmãos, quando a gente sabe aonde a gente está no corpo de Cristo, como era a igreja de Efésios, nós soubemos o poder que nós temos, né? Toda a palavra veio através do profeta, então a gente tem que se mexer, a gente tem que ir atrás, os sinais têm que seguir a igreja. Se tem vida na igreja, tem que ter os sinais, a gente tem que orar, a gente tem que ter a vida no altar. Pode passar. E sexta-feira retrasada, eu cheguei em casa, eu acho que a próxima é o vídeo. É o vídeo? Pode botar, não tem... Sexta-feira retrasada eu cheguei em casa e a minha esposa falou assim, vai com o papai. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, aquele primeiro vídeo, a minha esposa disse para mim assim, agora a gente tem que ver a cirurgia se vamos fazer. Eu disse, não, do pé direito nós não vamos fazer, só do esquerdo, que tem que cortar uma pelezinha para o pé dele abrir. Aí a minha esposa disse, pois é, Deus não faz milagre pela metade. Ele não conseguia botar os 2 pés sem o tênisinho que ele calça, né? E um dia eu estava indo pro banho, ele toma banho comigo, a minha esposa soltou ele pela casa e ele foi andando com os pezinhos. E ela falou, Deus não faz milagre pela metade. Tá aí o milagre completo. Para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, não é para mim engrandecer, é para a glória de Jesus. Paulo disse, se é para nós nos gloriarmos, que nos gloriamos nele. Então é para a honra e glória dele. Quando eu voltei aqui no dia que o pastor orou por mim, eu disse, Senhor, se é para eu voltar e ser crente de banco, então o Senhor me prepara, me reconcilia e me leva.
Eu quero voltar, aleluia, para ser como os crentes primitivos eram. Eu quero orar pelos enfermos, eles têm que ser curados, porque é uma promessa tua. Eu quero orar pelos endemoniados, eles têm que ser curados. Aleluia. Deus enviou um profeta para restaurar todas as coisas. Não vamos nos esquecer, a nossa fé precisa ser restaurada como os nossos irmãos primitivos. Eram jogados na cova dos leões e não morriam, eram jogados na fornalha e nada acontecia com eles. Nós precisamos ser esse tipo de crente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Se alguém está precisando de cura, de milagre, então, que testemunho possa acrescentar a tua fé, né? Amém. Aleluia. Amém. Está conosco nessa noite, né, nosso irmão Fabrício, que vai estar ministrando a palavra para nós. Aqui na igreja é a primeira vez aqui no tabernáculo, né? Primeira vez aqui no tabernáculo, junto com a sua esposa, irmã Fabiana, que já cantou aqui. A Gabriela, né? A Gabriela, o Judá e a pequenininha. Esqueci. Raquel. Dessa vez eu fui o pai que esqueceu, viu? Raquel. Meus irmãos, estou feliz com a presença dos nossos irmãos. Vocês podem dar mais uma salva de palmas para Jesus? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas Jesus perdi, dele me achou. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Bom, o pastor perguntou o nome da minha menina ali, eu já estou nervoso, eu fiquei mais nervoso ainda e deu quase um branco. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é o teu grande nome, Jesus. Bom, para falar a palavra do Senhor Jesus Cristo, não é a primeira vez que eu prego, já preguei outras vezes, mas a gente fica nervoso de estar aqui. Porque tu não vai falar para qualquer pessoa, né? Eu comentei várias vezes com o pastor Davi, que muitas vezes eu acho, os homens hoje, em geral, né, tanto a denominação quanto na mensagem, eles têm esquecido de alguma coisa aqui, que é muito importante. Eles estão preparando a noiva de Cristo, a Senhora Jesus Cristo. Imagina aqueles eunucos do rei Assuero preparando aquelas donzelas. Eles preparavam todas elas. Eles não sabiam qual que o rei ia escolher. Eles não sabiam qual que o rei ia chamar pelo nome. Quando eu vi aquele hino, o Senhor conhece meu nome, esse hino ele fala muito, fala de mim, Jesus Cristo dizendo, eu conheço o teu nome. Como Assuero pegou e disse, eu conheço o teu nome é Esther. Quando ele disse Esther, ela não foi lá e entrou na câmara lá com as mulheres. Ela foi direto para o aposento real, agora como uma rainha. Então ele conhecia o nome dela. Ela não era qualquer uma. E quando tu vem aqui e ministra o quintuplo de Efésios, aperfeiçoando a noiva de Cristo, isso é um grande peso. Isso faz com que a gente fique nervoso. Eu imagino o profeta, cada vez que ele falava, ele dizia que as pessoas se agarravam em cada palavra dele.
E não só lá, mas hoje as pessoas ainda se agarram, eu me agarro, graças a Deus, em cada palavra que ele fala, em cada detalhe. Muitas vezes as pessoas desprezam o ministério do profeta, diz que ele errou em algum ponto, errou ali, errou aqui. Então, se ele estivesse lá com Jesus Cristo, eles também diriam, Jesus errou. Ah, mas como que Jesus errou? Quando ele diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Sabemos que muitos viraram as costas e foram embora. E hoje se repete a mesma coisa. Ah, mas tem tanta contradição na mensagem, o irmão Brana fez plágio, fez tantas coisas erradas. Irmão, então, lamento muito. Vai. Vocês não querem ir também? Não é isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É que a gente esquece de algumas palavras. Nessa noite eu quero ler o livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14 até o 15. Josué 24. Amém? Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade. Gostaria que os irmãos se atentassem nessa palavra, sinceridade, e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Também em Gênesis, Gênesis 20, versículo 5 e 6. Amém? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai, antes mesmo da fundação, Senhor, Tu viste esse momento, Pai. Aqui estou, Senhor Jesus Cristo, entregue em Tuas mãos, Pai, para que Tu faças, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, Tu sabes que nada sou, Senhor Jesus Cristo, nada tenho de mim mesmo, Pai.
Senhor Jesus Cristo, aqui é tua noiva, Senhor, como eu tenho falado, Pai. Agora, Senhor, aquilo que ela precisa, aquilo que ela deve ouvir, aquilo que ela deve se vestir, Pai, como ela deve andar, se adequar, Senhor Jesus Cristo, isso cabe a Ti, Pai, pois ela é Tua noiva, Senhor, ela tem as Tuas características, o Teu caráter, e assim, Senhor, só Tu pode moldá-la, Senhor. Foi Tu que a escolheu, Senhor Jesus Cristo. E como Tu escolheu, assim Tu faz, Pai. Assim Tu protege. Assim, Senhor, Tu ensina. Assim, Senhor, Tu ama ela, Senhor. E assim Tu veste ela, Pai, com toda a armadura que ela deve ser vestida, Pai. Agora, Senhor Jesus Cristo, coloca, Senhor, as Tuas palavras em minha boca, Senhor, que eu possa ser um instrumento usado, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Aqui estou, Senhor, dependente de Ti, Senhor Jesus Cristo, nada tenho, nada sou, Senhor, mas que a Tua voz, Senhor Jesus Cristo, através de mim, Senhor, possa ser soada nessa noite, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor Jesus Cristo, é o que eu Te peço em Teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém, Pai. Deus abençoe os irmãos novamente. Bom, eu estava falando com o pastor Davi ali na casa dele que eu não preparei nada, não meditei em nada. E quando eu fui para a casa da minha cunhada ali, me veio esse pensamento sobre sinceridade. Como está falando o pastor Davi, aconteceu algumas coisas essa semana na minha vida, que eu vi pessoas estranhas, pessoas do mundo, sendo sincera. Uma vendedora, a gente sabe que o que ela ganha é vendendo, e ela ganha comissão por vender. E a vendedora abriu mão da comissão para falar a verdade, para ser sincera naquilo que ela estava fazendo. E ela disse, olha, tem muito juro, tu pode comprar, e eu vejo que tu quer comprar à vista, então vamos esperar um pouco, a promoção entra, e assim que entrar eu te aviso. Então eu vi sinceridade naquela mulher, e fiquei olhando aquilo me surpreendeu. E quando eu estava vindo para Araranguá, na sexta-feira, a gente saiu de casa, parei no posto de gasolina também, fui abastecer o carro, pedi um aditivo para a frentista, e ela também, ela viu que o pote ele estava rompido, e ela pegou e olhou para mim, falou com o colega dela para ver se tinha outro, e ela disse, olha, isso aqui ele está rompido, e eu não vou te vender porque ele está... né, foi adulterado ali, então eu não vou te vender isso. E eu olhei, achei estranho aquilo, né, ela sendo sincera, porque ela quer vender, ela quer normalmente te empurrar algo, né, e eu estou querendo comprar, e ela disse, olha, esse aqui é bom para te botar, que eu estou vendo que tu quer para limpar os bicos do carro, da injeção, então esse aqui é bom, tem esses outros produtos aqui, mas não é muito bom. Eu disse, bom, então eu vou deixar. E ela disse, eu passo em algum autopeça e compro, né? O valor é até um pouco mais acessível. Mas meditando sobre isso, eu vi sinceridade no que ela estava fazendo. Então, pensando sobre isso e vendo sobre isso, eu tento na minha vida ser sincero, o mais sincero possível. Né? Às vezes a gente, com tanta sinceridade, a gente anda, né, falando às vezes, e acaba prejudicando alguém, né? Mas tu quer ser sincero. Eu vi o pastor Júlio César uma vez trazendo sobre esse assunto, sinceridade. Ele diz que ele sendo sincero, ele ocasionou muitos problemas na vida dele. Mas eu acho que é bom ter problema. Porque se tem sinceridade, tu não acarreta um problema maior. Eu trabalho como motorista de caminhão, e eu estava em Porto Alegre. Porto Alegre, para andar de caminhão, é um caos. Eu estava com um caminhão grande,
E quem conhece um pouco de Porto Alegre sabe que ali a Sertório é 3 pistas e no horário, qualquer horário. Eu achava, antes de começar a dirigir caminhão, eu achava que o trânsito ele só tinha os horários de pico. 8 horas, 6 horas da manhã até as 8 horas é o horário que o pessoal está indo trabalhar. Então esses horários são o que mais tem, né, movimento. E depois das 16 até as 18 horas também é um movimento, né? Mas me enganei. O trânsito ele é 24 horas, não interessa. O trânsito flui. E tu tem que estar atento a cada momento. E eu estava no trânsito, botei na pista do meio, tinha mais 2 pistas. E nisso o sinal estava fechado, estava no vermelho. E eu engatei o caminhão e só dei mais uma puxadinha para frente. E quando eu dei uma puxadinha para frente, começou a buzinar um carro. E começou a buzinar um carro e eu disse para o meu ajudante, olha aí o que aconteceu, olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu olhei no retrovisor da direita, tinha um carro bem encostado no caminhão. E eu olhei aquele carro e eu disse, ai meu Deus, bati no carro. E o problema das pessoas, elas acham assim, tu dirige um caminhão, o caminhão é da firma, mas a responsabilidade é toda tua. Se acontece um sinistro, tu tem que pagar. A empresa ela até tem seguro, mas quem paga é o motorista. E eu pensei, meu Deus, agora sim, né? Vou ter que pagar um carro. E eu, fiquei ali, daí daqui um pouco abriu a sinaleira e a mulher começou a gritar e começou a falar. E ela estava com o marido dela na direção. E ela começou a gritar e falar e já começou a xingar, né? E eu disse para o meu ajudante, pede para ela encostar aí, pede para encostar e vamos ver. E eu sei que eu vi que ele ajeitou o retrovisor dele. E eu vi que ela estava filmando, né? Pegou o celular e começou a filmar toda a ação. E eu vi que ele ajeitou, não quebrou, não aconteceu nada. E ele entrou para um lado e eu segui reto e continuei e fui parar na firma. E ali de Porto Alegre até Canoas, tu começa a pensar muita coisa, né? E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu. Não, o cara não veio, eu não fui atrás, deixei por isso mesmo. Mas como o caminhão tem o emblema da firma, então eles podem ligar, eles podem falar, eles podem reclamar, eles podem requerer. E eu fiquei ali, né? Cheguei na firma, estacionei o caminhão para o conferente conferir, eu olhei o meu gerente. Quando eu olhei meu gerente, eu pulei do caminhão e fui nele. Olha, Robert, aconteceu isso. Eu não sei, agora eles vão ligar para aí. Quando eu acabei de falar e eu voltei para o caminhão, meu colega disse, olha, o cara do carro está aí. Eu disse, que carro? O cara do carro. Voltei novamente. Quando eu voltei, ele já estava conversando com o meu gerente. Aí fui lá para conversar, o homem começou a botar-lhe a boca, a mulher também, mas a mulher alterada, né? E o meu gerente pegou e falou, olha, Fabrício, fica lá, deixa assim. E eu disse, não, então faz assim, só pede a filmagem. Eu vi que ela estava filmando, só pede a filmagem. E ele pegou e falou com eles e disse, olha, eu vi que vocês filmaram. Assim, não, filmemos, pediu a filmagem. E na filmagem eles invadiram a pista que eu estava e eles estavam ali, então eles fizeram prova para eles mesmos, contra eles mesmos. Graças a Deus até agora não deu nada, né? Creio que não vai acontecer nada. Mas e se eu não fosse sincero? E se eu não chegasse e falasse diretamente com o meu gerente, a hora que ele saiu? E se eu deixasse, ou se eu inventasse outra história? E aquele homem, aquela mulher chegaram ali, e o que ele ia dizer? O que ele ia falar? Como a gente conversa, e eu converso com o meu gerente, com os outros pessoais, e eles falam, olha, é melhor vocês falar a verdade para nós, ser sincero, vir aqui conversar, e a gente poder resolver o problema, do que a gente chegar e depois ter que resolver, e isso causa um atrito maior. Então eu vejo que a sinceridade, a verdade, quando tu faz isso, ela te traz um benefício. E às vezes não é ser sincero
só com as pessoas, mas é ser sincero contigo mesmo. Como está sendo na presença de Deus. Eu ouvi o irmão contando aqui, ele disse que 3 dias ele começou a orar, fez o propósito de 8, foi isso? E no 3º dia, no 4º, vamos dizer, ele já esqueceu. Mas ele lembrou, e ele voltou ali e foi sincero com Deus. Ó Deus, olha, esqueci, falei isso. Como é que vai ficar meu filho? Né? Deus viu sinceridade nele. O profeta, o que foi requerido dele? O anjo falou, né? Se fores mais sincero, nada parará na tua frente, nem o câncer. Eu olho assim, penso, quando eu ouvi isso, eu disse, mas como assim o profeta ser mais sincero? Creio eu que esse homem era o mais sincero que existiu na face da terra. E ainda assim, Deus requeriu mais sinceridade dele. E o que resta para nós, então? Irmãos, tem atitude nas nossas vidas que é difícil. Servir a Deus, se fosse fácil, irmão, todo mundo serviria. Servir mesmo, de verdade, em sinceridade. Não servir a Deus como o mundo serve. Não servir a Deus como eles querem achar uma religião para si. Não servir a Deus, hoje eu estou bem, hoje eu sou cristão, como a gente vê, eles vêm na igreja, se vestem adequadamente, mas saem ali fora, já não são mais cristãos. Ser cristão dentro da igreja é fácil, irmãos. É muito fácil tu vir aqui na igreja e ser cristão. Isso é a melhor coisa que tem. Agora, quando tu sai ali na rua, e tu tem que ser um verdadeiro cristão, onde tem que mostrar que tu tem que ter sinceridade naquilo que tu faz, naquilo que tu é. Aí sim, irmãos, isso é terrível. Eu tento, com a minha esposa, eu tento ser mais sincero. Sei que às vezes, na minha sinceridade, posso magoar ela, mas eu estou tentando, irmãos, ser cristão. Eu não vivo um evangelho como eles pregam, um evangelho venha, que vai ser um mar de rosa. Jesus Cristo nunca disse, Jesus Cristo foi sincero conosco. Ele disse, venha até mim e me sirva. O seu fardo estiver pesado, ele não disse que estaria leve, ele disse que estaria pesado. Vem aqui, troca o fardo comigo, o meu fardo é leve, é suave. Ele disse, nesse mundo tereis aflição. Ele não disse que nesse mundo nós teríamos, olha, um mar de rosa. Ele disse que seria luta. Ele disse que neste mundo teríamos aflição, e é assim que temos que ver. O profeta diz que a gente não vem aqui para estar num piquenique. Ele diz que a gente veio aqui para estar numa luta constante contra o diabo, contra os servos dele. E esse mundo está ficando cada vez mais terrível, irmãos. Cada vez mais a gente vê que Satanás tem agido. Se é uma coisa que eu vejo se cumprindo hoje nas Escrituras, é a visão do irmão Brana, quando ele estava no shopping e ele pôde ver o inferno. Ele pregou a almas que estão em prisão agora, e essa mensagem hoje ela está soltando para fora, essas palavras. A gente vê essas mulheres do jeito que são, não só mulheres, mas homens. O mundo como ele vem se tornando cada vez mais terrível. O inferno tem subido à terra. E essa terra jaz o maligno. Sabemos que o pastor tem pregado sobre o milênio, mas sabemos que o milênio ainda aqui é um tipo de Noé entrando no novo mundo. E quando Noé entrou no novo mundo, tinha pecado aqui ainda. E o pecado ele só vai ser destruído quando o fogo santo do Senhor, quando o batismo do Espírito Santo vir sobre essa terra, assim como em nós tem vindo. Então toda a impureza, toda a imundícia será desfeita. Nada resiste ao fogo.
Não tem algo que resista ao fogo. Todos os elementos, eles voltam à sua origem quando é lançado ao fogo. E é isso que Deus vai fazer. Então vemos aqui que em Gênesis 20, quando Abraão chegou ali e disse para o rei que Sara era simplesmente a sua irmã, ele não estava mentindo, né? Sara, se a gente vê nas escrituras, era realmente meia-irmã dele, mas era a esposa dele. E a gente pode ver que Deus, ele poderia ter eliminado com aquele rei. Mas o que Deus fez? Deus foi e teve um encontro com ele, através de sonho, e mostrou para ele que ele deveria entregar Sara. E o que ele pôde dizer? Olha, Senhor, eu fiz isso em sinceridade de coração. Em sinceridade de coração eu fiz isso. Senão eu não teria pegado ela. Mas sabemos que Abraão, ele diz para ele, olha, se eu não tivesse falado assim, vocês teriam me matado. Mas Deus não permitiu. Então vemos que Deus, até mesmo com o ímpio, se a pessoa for sincera, Deus tem algo com ela. Né? Quando eu e minha esposa viemos conversando sobre isso, e eu disse, poxa vida, aquela mulher fez isso, aquela outra fez isso. E eu disse, né, o que é isso, será? Ela disse, olha, Deus alcançando salvação. Deus, ele tem tantas formas de alcançar a salvação para esse povo, para essas pessoas de hoje. Quando te dão um copo d'água, quando eles olham para ti e vê que tu é um servo de Deus. Irmãos, olha, eu tenho visto que Deus é tão grande em misericórdia, que Ele tem dado mais de 2000 anos para que este mundo se arrependa dos seus maus caminhos e volte. Para que eles olhem para trás e vejam que eles têm sido errados. Como Josué falou ali, olha, largue esses deuses, largue tudo isso. Seus pais andaram nesse caminho. Volte, vamos ser sinceros com Deus. Vamos caminhar com Deus. E disse, olha, se vocês não quiserem servir Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tivesse que somente Josué entrar naquela terra novamente, assim quando ele entrou, quando ele teve em Cades Barneia, quando ele foi ali com aqueles 10 espias, os 12, só ele e Josué voltaram. Só ele e Caleb voltaram e tinham a promessa. Só eles viram que a palavra de Deus era verdade, era sinceridade. Deus nunca mentiu para o homem. Só os dois ali, tu vê Moisés e Arão rasgando as suas vestes, sendo que eram homens que deveriam pegar e ficar ao lado de Josué e Caleb. Eles estavam ficando ao lado do povo, ao lado daqueles 10. Até mesmo Moisés e Arão tubiaram ali, eles ficaram fraquejados na fé. Em vez de se levantar com Josué e Caleb e tomar naquele mesmo momento a terra. Então Josué agora vem e fala com eles, olha, irmãos, vamos ser sinceros, vamos mudar nossas atitudes, vamos mudar o nosso coração e vamos possuir a terra. Vamos derrotar os nossos inimigos. E eu creio que é isso que Deus quer conosco essa noite, que é um pouco mais de sinceridade. Me pergunto eu, tem alguma coisa que tu esconda de Deus? Tu consegue esconder alguma coisa de Deus? Por que não ser sincero com Deus? Tu sendo sincero com Deus, tu é sincero com todo mundo. Vai te custar alguma coisa? Vai. Pode custar alguma coisa. Mas isso não te perde, não te deixa perder a vida eterna. Isso não deixa que tu perca o teu lugar de majestade, o teu lugar com o Rei.
Então, irmãos, eu creio que temos que ser sinceros com Deus, sincero com nós mesmos e sincero com os outros. Sinceridade nada mais é do que uma característica de uma pessoa que ela é verdadeira, ela tem moral. É isso que deveremos ser, sincero com Cristo. Ser sincero na tua oração, como meu irmão foi. Olha, Senhor, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo atingir aquilo que eu deveria ser. Senhor, esse tem sido o meu problema. Mas isso faz tu alcançar algo imaginável, irmãos. Deus, quando chamou o profeta para andar com ele, se tu for ver, ele disse que não esqueceu da tua promessa, tu foi sincero. Tu disse que não mataria mais, só mataria para caçar. É verdade. Ele poderia ter matado aquele alce ali, mas ele não matou. Ele foi sincero com a promessa que ele fez com Deus. Então ele pôde andar com Deus. Que coisa, irmãos. Que coisa grande que a gente tem em nossas mãos. Que coisa grandiosa é andar com Deus. Irmãos, se a gente for parar para analisar e pensar, irmãos, a gente é Enoque, aqueles que andaram com Deus e não foram vistos mais. Isso está tão perto, está tão perto. Está tão perto disso acontecer, irmãos. Mas por serem imprudentes, não ter sinceridade no coração, a igreja continuará, as pregações continuarão, tudo continuará do mesmo jeito, e entraremos num sistema. Irmãos, eu fico me perguntando se nós ficarmos aqui, irmãos. Eu fico me perguntando se nós sabemos que fiquemos, irmãos. Eu creio que a noiva ela estará com Cristo e ainda o irmão Branco fala que tudo continuará da mesma forma. Continuará aqui o pregador pregando, trazendo essa mensagem, mas a noiva já foi levada. E qual o pastor, vendo a sua igreja, ele teria sinceridade no coração, porque esses homens serão os primeiros a saber que a noiva foi levada. Qual desses homens terão sinceridade em dizer ao povo, olhando ao povo, e dizer, olha, irmãos, nós estamos aqui, mas o rapto já se deu. Qual deles terão essa sinceridade em coração em dizer isso? Aonde a gente está andando, irmãos, não é brincadeira. Não é qualquer coisa que a gente tem feito. Nós somos um povo muito especial, irmãos. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Não há como negar isso. De tanto que a gente já andou, de tanto que a gente viu, de tanto que a gente caminhou. E se tu não vê que Jesus Cristo tem te guardado e tem te mantido debaixo das asas dele, olha, irmãos, eu acho que um pouco mais de sinceridade no coração, um pouquinho mais de fé, isso nos trará a perfeita vitória. A perfeita vitória nos trará. Eu creio, irmãos,
que deveremos ser mais sinceros. Que Deus nos ajude a ter uma vida digna de casar com o rei, de estar nos seus aposentos real. Só Deus pode nos ajudar. Se Ele exigiu sinceridade do profeta, porque Ele não exigiria sinceridade de nós. Como meu irmão disse, os sinais seguirão aqueles que crê. Mas alguém quer pagar o preço por isso? Alguém quer pagar o preço? Quem quer pagar o preço? Porque aqueles homens pagavam o preço. Paulo pagou o preço por andar e ser mais sincero. Ele teve que ser sincero. Ele teve que dizer que aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel não prestava. Ele teve que dizer que a coluna de fogo agora que ele encontrou na estrada de Damasco era o verdadeiro Cristo. Ele teve que sofrer, teve que haver sinceridade no coração dele. Muitas vezes pergunto se o Evangelho de Jesus Cristo é verdade, as pessoas têm dúvida ainda. Eu me pergunto como é que eles não enxergam que homens morreram por esse Evangelho, foram sinceros, carregaram uma verdade no peito e morreram por isso. Hoje tem muita gente que faz isso ainda, irmãos. Quem em sã consciência veria uma mentira e morreria por uma mentira? Aqueles homens tiveram que ser sinceros naquilo que eles estavam fazendo. Eles viveram por amor a Cristo e não negaram a sua fé. Temos que caminhar em sinceridade, irmãos. Eu creio que é isso que Deus tem falado essa noite. Quero que os irmãos me perdoem e me ajudem em oração. E que eu quero ser sincero nessa noite. Sei que eu já preguei algumas vezes. E Deus sabe por que eu estou aqui. Se o pastor Davi conhece a trajetória de eu estar aqui, conheço o pastor Davi, posso dizer, desde pequeno, né? Ele conheceu meu pai, e hoje mesmo ele está falando ali para o seu genro, para os seus filhos, sobre meu pai, né? Meu pai falava, né? Que se tivesse uma galinha, estava sendo sincero, sinceridade, né? Se tivesse uma galinha, ele comia uma galinha, se não tivesse nada, ele não comia nada. Sinceridade, muitas vezes eu vi o meu pai sendo sincero e ele arrumava uns probleminha para ele, né? Então, tu vê que isso te faz algo. Então, Deus sabe por que está aqui, Ele sabe por que eu estou pregando. Se Ele me viu nessa posição, sempre me perguntei, Senhor, qual é a minha posição? Eu sei, eu estava ali atrás, estava ouvindo os hinos. E eu já queria soltar aqui, pregar. Eu sinto essa coisa em mim. E Deus, Ele sabe como agir. Ele sabe aonde te levar. Ele me trouxe até aqui, eu creio que não é... Eu falei para o pastor Davi, ele perguntou se eu queria pregar. A minha esposa respondeu. Né? Eu vindo para cá, ele sabendo que eu vinha para cá, eu já informei ele. E ele já quis me botar no compromisso. Na verdade, eu já sabia, né? Eu sabia que se eu visitasse ele aqui, ele me botar nesse compromisso de vir pregar. E então, eu já estava meio que sabendo, mas não queria me preparar, né? E eu vejo que Deus tem me colocado aqui, desta forma. Então, eu tentei relutar, cheguei na casa dele ali, ainda não tinha falado para ele se ia pregar ou não. E eu disse para ele, pastor Davi, eu estou até pedindo para Deus para que ficasse um pouquinho ruinzinho, né?
para não ter uma desculpa, né? Eu tenho que ter uma desculpa, né? Sinceridade, né, irmãos? Se ele perguntasse para mim, tá bem? Não, tô bem, né? Eu vou ser sincero agora também, pastor. Às vezes o senhor pergunta, irmão, tá feliz? Eu fico me perguntando, irmão, tá feliz? Meu Deus, é uma pergunta, mas é uma pergunta que tem muita coisa por trás. Então, o irmão está feliz? Irmão, às vezes eu sou sincero, irmão, não estou feliz, né? Tem algumas coisas aqui, né? Mas não quer dizer que tu não esteja feliz, tu está feliz, né? Porque tu está com Cristo, a maior felicidade do mundo. Mas tu tem os teus problemas, né, irmão? Então eu falei para o pastor Davi, olha, pastor Davi, relutei, né? Não queria estar aqui, né? Pregando. Mas quando estava ali no quartinho, os irmãos cantando, né? Então, já queria estar aqui, soltando aqui, né? E pregando, eu disse, olha, Senhor, né? O que é isso, Senhor? Então eu vejo que Deus não colocou nenhuma enfermidade, eu estou até bem mesmo. Olha, todas as vezes que eu preguei, né? Hoje parece que um dia melhor, sabe? Eu estou bem mesmo, graças a Deus. Creio eu que ali na frente Satanás vai vir contra mim, né? Mas ele se arrepende, né? Porque ele pode mexer com a noiva de Cristo, assim como ele tentou mexer com Esther e nem sabia que estava mexendo com Esther. Ele mexeu com Esther, né? E ele pensou, olha, eu vou mexer com esse aqui, mas mal sabia ele que Esther era aquela que colocaria ele na forca. Mal sabia ele que Esther faria dele aquilo que ele tinha intentado contra ela. Então tu pode ver que se Satanás ele tem tentado algo contra nós, mal sabe ele o que a gente vai fazer com ele. Nós estamos aqui, irmãos, para requerer os nossos. Tu pode requerer qualquer pessoa. Como eu estava falando para o meu colega, tem tantas pessoas que passaram na minha vida e eu creio, como o pastor Davi falou hoje, olha, Senhor, eu quero aquela pessoa lá. E eu creio que como Esther nós vamos requerer os nossos. Quem são os teus? Os teus são aqueles que às vezes passam pela tua vida, te estende as mãos, e tu olha aquela pessoa, tu nunca mais vê ela, mas tu tem aquele sentimento de amor, e de vez em quando tu lembra dela. O irmão Brana fala que uma mãe, o céu não será completo se ela não tiver o filho dela. Ele falou coisas e a gente não entende. A gente vê tantas mães chorando, né, lutando pelos filhos. A gente não entende como Deus fará isso. Mas lembra, tu é Esther. Ele disse, a metade do meu reino eu te dou. Então o que seria pedir os dela? Nada. Porque os dela já eram o dela. Ela não sabia. Mas ele sabia. Irmãos, se a gente se aprofundar no livro de Esther, meu Deus, é a noiva completa. Quando eu ouvi a primeira vez sobre Esther, foi o pastor Marcelo Neri falando. Meu Deus, aquele culto em Passo Fundo inesquecível para mim. Eu acho que eu saí do meu corpo e me olhei e disse, mas é tu que está aí? Porque aquilo foi um encontro. É como foi cantado aqui. Falou de mim aquela história. Irmãos, cada palavra que está aqui, cada personagem, nada mais é do que nós. Se isso é sombra, irmãos, se isso aqui é uma sombra e nós somos a realidade, imagina o que meus irmãos, é coisa grande. E Satanás, ele está aqui unicamente para o quê? Não deixar que nós descobrimos quem nós somos. O irmão Brana diz que quando nós descobrir quem nós somos, o rapto se der. O rapto se dá. Então eu creio que é isso. E estou aqui à disposição de Cristo, à disposição do pastor. Conforme ele desejar, assim eu quero caminhar.
Se essa é a minha posição, aqui estou, Senhor. Convido os irmãos a se pôr de pé. Gostaria de fazer uma oração. Passar para o pastor depois. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Senhor Deus, aqui estou, Pai. Sabe, Senhor, que não foi nada planejado, não foi nada direcionado para alguém, Senhor. Mas, Senhor Jesus Cristo, esse foi o pensamento que Tu colocou, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, falando comigo, Senhor, mostrando, Senhor, que a sinceridade de coração, ó Pai, é o que nos fará, Senhor Jesus Cristo, ter uma vida mais íntima contigo, Pai. Senhor Jesus, Tu nunca mostrou, Senhor, ó perfeição ao Teu povo, Senhor. Quando Tu falou de Abraão, Senhor, Tu mostrou, Senhor, que ele teve falha. Quando Tu falou de Davi, Senhor, Tu mostrou, Senhor, que ele teve falha. Senhor, Tu disse, Senhor, que nunca imputou, Senhor, pecado algum dos Teus filhos, Pai. Tu nunca escondeu nada, Senhor. Senhor, se formos ver a Bíblia, Senhor Jesus Cristo, Tu foi sincero cada dia, Senhor. Tu mostrou aonde Sansão errou. Tu mostrou, Senhor, em cada falha, Senhor, aonde Pedro errou, Senhor. Aonde cada um dos Teus filhos erraram, Senhor. Mas Tu mostrou, Senhor, que a sinceridade de coração, Senhor, ela muda totalmente o quadro, Pai. Ela traz, Senhor, o Teu povo à perfeição, Senhor. Senhor, que possamos ser sinceros em Tua presença, que possamos ser sinceros em nós mesmos, Pai, que não viemos esconder nada, Senhor, de Ti, Senhor, nada um dos outros, Pai. Se tivermos alguma mágoa contra algum irmão, Senhor, que isso possa, Senhor Jesus Cristo, ser desfeito, Pai, que a sinceridade possa entrar em nosso coração de tal forma, Senhor, que nem o câncer, Senhor, que nem o Satanás, Senhor, possa, Senhor, parar em nossa frente, Senhor, pois ele vê, Senhor, que não tem como haver, Senhor, pecado, Senhor, algum em nosso meio, Pai, e ele não pode fazer a obra, Senhor, aquilo, Senhor, para interromper o canal, Pai, ao qual Tu escolheu nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui essa noite, Pai. Que o Teu santo, poderoso nome possa ser exaltado, Senhor. E que Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, o pastor Davi, Senhor, possa trazer a palavra em sinceridade, Senhor. Pois, Senhor, Tua palavra diz, Senhor, que trazemos, Senhor, devemos trazer os pães asmos da sinceridade, Pai, sem fermentos, sem levadura alguma, Pai, para que Tu possa entrar, Senhor, em sinceridade em nossas vidas, Pai. Entrego a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, por me trazer até aqui, Pai. Conforme a Tua vontade quero fazer, Senhor. Entra em meu coração, Pai, e faça, Senhor, conforme o Teu desejo. É o que eu Te peço em Teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém, Pai. Aleluia. Sinceridade. Quantas pessoas Aleluia. Eu quero falar que meu paizinho, ele partiu nessa semana. E quando ele estava lá no hospital, morrendo, tinha um rapaz que ele tinha se desviado da presença de Deus e tinha tomado um monte de remédio e estava na UTI. E naquele momento que o pai estava partindo, eles trouxeram aquele rapaz para dentro do quarto e ele estava todo amarrado, porque os médicos amarraram ele porque ele estava fora do juízo, né?
E daí eu contei o testemunho do pai para ele lá, daí ele disse assim, nesse momento eu vou fazer um propósito com Deus e vou voltar para Jesus, porque esse senhor na última hora ele tem aceitado Jesus e está indo com Jesus, e eu tentando tirar a minha vida. De hoje em diante eu quero ser um cristão. Então mesmo na última hora da vida dele, ele ganhou uma alma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Você quer o favor de Deus? Você quer o favor de Deus? Irmão, não tem outro jeito. Para termos o favor de Deus, e falta bastante, temos que ser sinceros. Se Deus falou, porque está faltando sinceridade, as pessoas não são sinceras, por isso que as coisas não acontecem. Glória a Deus. Eu fico pensando na irmã de cor que fez a frase desse hino, né? Ela foi sincera, né? Eu sei que eu não sou o que eu deveria ser, vejo que não sou como eu deveria ser, né? Ai, Jesus, Deus ajude, né? Vamos cantar. Sei que eu não sou, como eu desejo ser. Vejo que não sou, como deveria ser. Mas uma coisa eu sei, não sou má, como eu já fui. Que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que falei, mas o que a graça fez, o que fará por mim. Me transladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei na presença do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o rapto está nas mensagens, transformando o que fui ao que serei. Não falharei em ver esse grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, tua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez, o que fará por mim. Me transladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei na presença do Rei até chegar ao corpo redimido. Foi sua graça, sublime graça. Foi sua graça, sublime graça. Foi sua graça, sublime graça.
Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, por essa noite especial, em que a presença do Espírito Santo está conosco. Essa presença é preciosa. Por isso nós estamos tão felizes, Senhor, de saber que nós viemos aqui, porque tínhamos um encontro marcado com o Senhor. E antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui nos aguardando, nos esperando. Como o Senhor estava ali no poço esperando a mulher samaritana. Quando ela chegou, ali estava o Senhor. Oh, glória, Elohim, revelando o segredo do seu coração, manifestando sinal messiânico para ela. Aleluia, nesse tempo do fim, essa mensagem, revelando o Filho do Homem. Aleluia, sinal messiânico outra vez para a tua noiva, a tua igreja, trazendo para nós o mistério, o segredo de Deus. Aleluia, revelando a posição dessa noiva, dessa igreja, o que ela é, o que ela pertence. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Se mova nas vidas, se mova nos corações. Traga o céu da redenção, traga o céu da promessa. Oh, glória a Deus. Continua, Senhor, operando, curando, trazendo cura. Tua palavra, o Senhor enviou a sua palavra e ela nos curou. Trabalha com a tua igreja, Senhor. Nos corrija, nos ensina a ser melhores cristãos, nos ensina como servir melhor, Senhor. Deixa sermos mais sinceros contigo, Pai. Deixa haver sinceridade em nosso coração. Deixamos sinceros uns com os outros. Tira a hipocrisia do nosso meio. Repreenda o espírito da hipocrisia. Aleluia. Tira o espírito da hipocrisia, Senhor. Dá sinceridade ao coração dos teus filhos. Oh, glória, aleluia. Deixa sermos sinceros, Senhor, com os nossos irmãos. Oh, glória. Deus. Obrigado, Senhor, pela confirmação. Obrigado por falar conosco, manifestando o dom celestial. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, o Senhor o Senhor nos ama, por isso o Senhor nos corrige. Glória a Deus, graças te damos, Senhor. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Pode dizer aleluia? Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar. E o diácono vai estar conduzindo vocês na ordem. Amém. Domingo de manhã às 6 horas a igreja vai estar aberta. Quem quiser aqui vir orar aqui pela manhã, a partir das 6 horas o tabernáculo vai estar aberto. Das 8 horas? Então a igreja vai estar aberta toda semana aqui para oração, irmãos. Quem quiser orar, aleluia. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo para louvor de sua graça. O que eu fiz, não o que farei. O que a graça fez, o que fará por mim. Me fez nada e me levará
na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o ato está nas mensagens, transformando do que fui ao que serei. Não falharei em ver esse grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz farei, mas o que a graça fez, o que fará por mim, me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei na presença do Rei até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça.